Na terceira parte desta aula, iremos falar sobre as práticas conservacionistas e de recuperação de áreas degradadas. São essas as práticas que vocês vão aplicar no dia a dia de vocês como produtores para garantir o manejo correto do solo e a manutenção da sua fertilidade para os sucessivos cultivos. As práticas elas podem ser divididas em vegetativas, edáficas ou mecânicas. Veremos elas a seguir. A primeira, em relação às práticas vegetativas, ou seja, práticas que envolvem a parte vegetativa da planta, temos o manejo da mata nativa, que é basicamente manejarmos a própria mata nativa daquele local, da sua fazenda que existe. Que consiste isso? Você aproveitar essa mata nativa da melhor forma, manter essa mata nativa para garantir a fertilidade do solo, garantir o ciclo, a infiltração da água no solo e poder também aproveitar essa mata nativa para extração de recursos, plantio de árvores que produzem frutos nativos que você vai poder utilizar então para aumentar a sua fonte de renda. E então essas matas nativas, elas são muito importantes, né? Primeira coisa, essa mata nativa precisamos saber se ela faz parte da área de preservação permanente, se ela vai ser necessária alguma estratégia de recuperação, mas se não, o ideal é a manutenção delas. Como eu falei, tentar aproveitar uma forma de retirar um recurso econômico dessas matas nativas, de acordo com a legislação permite, e principalmente as matas nativas que estão próximas de nascentes de rios, sobre ao longo dos rios, para manutenção da qualidade da água também, que vocês provavelmente vão utilizar dentro da própria fazenda ou lavoura. Quando essas matas nativas ou outras áreas de preservação permanente, como eu falei, elas estão danificadas pela ação do homem ou outros intempéries, é necessário reflorestamento. O reflorestamento consiste em replantar mudas que são nativas daquela região. Você não pode sair reflorestando com culturas árvores que você acha de seu interesse, um pomar, uma fruta, um eucalipto. O reflorestamento consiste em você replantar mudas de espécies nativas daquele local. Já existe hoje no nosso país diversas instituições que produzem essas mudas e comercializam, principalmente para grandes produtores que são taxados e multados por terem desmatado certos locais. E essas mudas, elas já passam por um processo de quebra de dormência, para que então aquela mudinha, aquela plântula, ela consiga se desenvolver e formar uma árvore ao longo do tempo. Outra prática vegetativa importante que eu venho sempre falando é a cobertura morta. A cobertura morta ela vai garantir que toda a estrutura do solo seja preservada. Então, ela é de suma importância em todas as técnicas de cultivo e para as hortaliças não ia ser diferente. A cobertura morta apresenta várias vantagens, entre elas o controle da erosão, porque a cobertura morta ela vai evitar o impacto direto, como nós vimos, das gotas de chuva, dos agentes de erosão, do vento ou do próprio maquinário. Aumenta a capacidade de filtração e armazenamento de água, então essa cobertura morta ela absorve a água e consegue armazenar a água, ela diminui a velocidade com que a água infiltra no solo, e então o solo consegue com isso armazenar mais e filtrar mais essa água de forma correta. Aumento do teor de matéria orgânica do solo, porque essa cobertura morta ela vai sendo decomposta e virando matéria orgânica. Redução da temperatura máxima do solo, como eu mencionei anteriormente. Aumento da atividade biológica, por conta do aumento de
compostos mortos que essas bactérias e fungos decompositores vão utilizar. Com isso, também melhora a estrutura do solo, fornece elementos nativos às plantas, melhora o sistema reticular e realiza o controle de plantas daninhas, porque como a cobertura morta tampa o solo, vocês podem ver aí na foto, isso cria um abafamento, né, que tanto a questão de luz como temperatura, que impede com que as plantas daninhas se desenvolvam com facilidade. Então, com isso, você também reduz toda a necessidade de várias capinas, de várias aplicações de defensivos desnecessárias. Outra prática vegetativa muito importante é a rotação de culturas. Hoje, a maioria dos produtores não realiza a rotação de culturas, ou fazem um monocultivo, ou fazem a sucessão de culturas, que normalmente é soja, milho, soja, milho. Isso faz com que o solo empobreça, porque aquelas plantas vão estar sempre extraindo os mesmos nutrientes e elas não vão contribuir de formas diferentes para o solo. Elas sempre está extraindo nutriente e deixando esse solo cada vez mais pobre e necessitando sempre de adubações mais e mais pesadas. Então, a rotação de culturas, quando você insere diferentes culturas, principalmente de famílias botânicas diferentes, que vocês vão ver no curso de Introdução à Agricultura, o que vai acontecer? Essas famílias elas vão extrair de forma diferente os nutrientes do solo. Cada cultura ela vai extrair de uma forma diferente, vai extrair uma quantidade diferente e vai fornecer, né, os seus restos culturais compostos diferentes. Cada planta produz um tipo de raiz, ela pode ser pivotante, ela pode ser de outro tipo, que vai também melhorar a agregação do solo quando essa planta for colhida e ficar raiz. Então, quanto maior a diversificação da cultura que vai ser inserida, melhor é para a qualidade do solo. Vocês vão ver que isso também acontece no universo das olerícolas. Muitos produtores enfatizam-se em um só tipo de comércio pela facilidade, ou seja, produção só de folhosas, então alface, depois plantar rúcula, depois plantar couve, depois volta com alface, plantar rúcula. E o ideal é que você faça uma rotação com culturas que possam ter tempos maiores ou menores, que vão extrair de forma diferente. Então, você pode rotacionar ali com a cenoura, com a cebola, que são um bulbo, uma raiz, né, que vai extrair outros nutrientes e fornecer outros nutrientes ao solo. Colocar uma cultura de um ciclo mais demorado, como o quiabo, e ir rotacionando dessa forma, que com isso, seu solo ele vai recebendo diferentes coberturas mortas, e garantindo que ele fique mais fértil, né, para a próxima cultura que vai receber. E dentre outras, né, e umas eu já falei, né, mas dentre as técnicas que a rotação de culturas benéficas trazem para o manejo do solo, o primeiro é o controle de pragas e doenças, porque se você usa sempre as mesmas culturas, um ciclo, mesmos tipos de espécies da mesma família, do mesmo gênero, vai ter um aumento exponencial no número de pragas e doenças. E assim você vai necessitar de mais defensivos agrícolas e vai ter cada vez mais o impacto no meio ambiente. Controle de plantas infestantes, porque cada planta tem um ciclo, uma rapidez diferente e tem uma questão de liberação de compostos que no solo, né, compostos alelopáticos, que vão impedir o crescimento. É também importante lembrar das culturas que elas não são hospedeiras de doenças ou de patógenos, e com isso, né, insetos também não se alimentam daquela cultura, elas quebram a permanência daquela doença, a permanência daquela praga no ambiente, o que faz com que você quebre o ciclo, diminua, né, a quantidade de inóculo, a quantidade de praga naquele ambiente. Melhor aproveitamento dos nutrientes do solo, como eu comentei, né? Cada cultura vai extrair
uma quantidade diferente, possibilita a colicultura, ou seja, vários cultivos diferentes ao longo do ano, que possibilita diferentes tipos de renda. Então, o produtor, você não fica preso a só um tipo de mercado. Se aquele mercado ele não está favorável, o produtor acaba sendo afetado. Melhor aproveitamento do solo em várias profundidades, porque, como eu falei, cada planta tem um tipo de raiz diferente. E, com tudo isso, o controle da erosão. Outra prática vegetativa comum são as faixas de bordadura, que podem ser utilizadas pela mesma espécie cultivada ou por outras, que têm essa técnica basicamente para impedir, né, criar uma barreira, mesmo uma borda, que vai proteger contra o escorrimento superficial da água, né, vai criar uma barreira ali, e também contra pragas e outras doenças que vão ficar presos nessas barreiras, né, ou a planta vai ser potencial para aquela praga, então é uma bordadura que você não vai utilizar, então ela vai ser mais favorável para o inseto, então você não vai dar muita atenção para essa bordadura, não vai utilizar muitos defensivos, então o inseto tem uma preferência por essa bordadura ou a doença, então ela também é utilizada nesse sentido e também para controlar a erosão do solo. Outra opção são os quebra-ventos, que são plantas de porte mais alto, que vão ser plantadas de uma forma adensada. Não é tão comum para as hortaliças, mas vocês podem ver aqui um exemplo para a videira, né? Que vão criar um bloqueio, principalmente em locais que os ventos são muito fortes ou locais com grandes tendências a certas doenças, porque o esporo do fungo, né? Ele é muito pequeno e ele consegue percorrer distâncias muito longas. Então, com esse quebra-vento, você consegue criar uma barreira física do vento antes de chegar na cultura e proteger essa cultura e também o solo. Agora vamos falar sobre as práticas edáficas. Edáficas quer dizer práticas que são realizadas pelo homem, diretamente pelo manejo que o homem aplica ali ao solo. A primeira é a adubação química. Não se assuste com essa foto, porque normalmente você aplica uma quantidade tão grande de adubo por planta, é só um caráter ilustrativo. E a adubação química, ela melhora a qualidade química do solo, ela é realizada pela maioria dos grandes produtores, porque fornece nutrientes de forma prontamente disponível para a planta. Ela pode ser diminuída com as práticas vegetativas, como eu falei, e outras práticas edáficas que eu vou estar citando, porque é uma parte muito cara da produção agrícola e, querendo ou não, os fertilizantes químicos, a adubação química, ela pode ter impactos ambientais, porque esse adubo ele pode ser lixiviado, ele pode contaminar a água do lençol freático, de rios, né, chegando em rios e lagos, e provocando um aumento da concentração de nutrientes dessas águas que podem gerar problemas ambientais. A segunda prática edáfica é a adubação orgânica, que normalmente é feita em fazendas, locais que há já uma outra fonte, né, de produção, né, agrícola, animal, e se aproveita o resto, né, seja a cama de frango, seja um esterco curtido, que vai ser aplicado ali no suco, né, na planta, vai ser revolvido e a planta vai aproveitar dos nutrientes dessa adubação. Esse tipo de adubação ela é mais comum para pequenos produtores, porque é uma adubação que normalmente ela é realizada de forma manual. Então, os grandes produtores, como tem um gasto muito elevado, preferem optar-se pela adubação química, que pode ser realizada ali junto à semeadura, com semeadoras adubadoras. Outra prática edáfica comum é a realização da calagem. A calagem é um processo que visa aumentar o pH do solo. Os solos do nosso país, eles naturalmente são mais ácidos, são solos com pH mais ácido, ou seja, pH mais baixo, e esses tipos de solo, eles não são solos favoráveis para o cultivo agrícola. Então, essa operação de calagem, ela é realizada
meses antes do cultivo para fazer essa correção e diminuir a quantidade de íons de hidrogênio, né? É ele que faz a redução do pH, lembram que eu falei a aula lá da questão do pH? Então, o calcário vai reagir nesse solo e precipitando esse hidrogênio e fazendo com que se melhore tanto a capacidade de troca catiônica, que é o CTC, quanto a estrutura do solo também diretamente. A adubação verde é uma prática milenar que começa a já ganhar mais destaque nos últimos anos aqui no país, que consiste em justamente plantar uma cultura que ela vai ser depois cortada e vai ficar ali para fornecer nutrientes para a planta. Então, a adubação verde são culturas não tão comuns, crotalara, labilab e entre outras, existe uma lista enorme, que são espécies não hospedeiras de patógenos, que são espécies que produzem efeito alelopático, que impede a germinação de sementes de plantas invasoras, são plantas que melhoram a estrutura e qualidade do solo. Então, muitos produtores que preferem uma vez no ano ou a cada 2 anos fazer um plantio de adubo verde para maximizar o potencial do solo. É como se você adicionasse ali uma planta que vai mais contribuir para o solo do que retirar. Então, como você vai fazer o corte dessa planta no maior potencial dela, normalmente no estádio de floração, essa planta vai ficar ali, aquele material vegetal, vai virar cobertura morta e todos esses compostos da planta que ela gerou ali para se formar vão ficar no solo disponibilizados, aumentando a atividade biológica, melhorando consequentemente também o solo. Agora vamos falar sobre as práticas mecânicas, que são práticas também realizadas pelo homem, mas no sentido de alterar um pouco a estrutura física ali do solo para a realização do plantio e condução da lavoura. O primeiro é o terraceamento, que é o conjunto formado de um dique e um canal construído com espaço no terreno, em direção perpendicular ao declive, de modo a interceptar a água que escorre sobre o solo, promovendo a sua infiltração ou a sua evaporação, ou desviando essa água para algum local determinado, devidamente protegido, com velocidade controlada, de modo a não ocasionar erosão no canal. Então, basicamente, você faz esses terraços no sentido perpendicular ao declive. Então, são realizados normalmente em locais com declive acima de 2%, que vai trazer problemas com escoamento superficial da água, e onde tem muita precipitação, né, e a penetração da água, a permeabilidade do solo é muito baixa. Então, os objetivos do terraceamento é diminuir a velocidade da enxurrada, diminuir o volume de água dessa enxurrada também, e assim diminuir as perdas do solo, das sementes, dos adubos, da matéria orgânica, dos nutrientes, dos produtos fitossanitários aplicados também. O terraceamento vai então aumentar a umidade do solo, uma vez que há maior infiltração de água. Outra prática não muito comum para o setor de olerícolas é o cultivo em nível, que é justamente você seguir os níveis altimétricos do solo para fazer o plantio sempre seguindo o nível do ambiente. E com isso você consegue realizar o controle da erosão, a retenção de água e também o armazenamento da água, que também é realizado então em locais com declives muito altos, mas é uma prática que deve ser utilizada, assim como o terraceamento, em conjunto com outras práticas de preservação do solo. Por fim, veremos 3 sistemas de cultivo do solo. O que é o cultivo do solo? São essas práticas que nós vamos realizar no solo, desde do seu preparo antes de receber a cultura até o estágio da colheita. Então, vai envolver as operações que vimos, de se vai fazer uma aração, uma gradagem, um cultivador, uma encanteiradeira, a adubadora, a semeadora,
a colheita, né, a colhedora, a aplicação do produto fitossanitário, tudo isso está dentro do sistema de cultivo do solo, que existem três, né, o convencional, o mínimo e o direto. O plantio convencional consiste justamente nessa realização de pelo menos normalmente 2 arações e uma gradagem forte, pesada, para fofar esse solo e permitir então fazer revolvimento do solo para você entrar com a cultura. Essa prática de cultivo ela veio da Europa, que funciona para solos mais frios, né? Porque você vem com o inverno muito frio e chega a primavera. E para aqueles solos, esse esquema funciona bem, porque você aumenta a temperatura do solo. Para o Brasil, esse modelo foi visto que já não funciona há muitos anos, por conta que não é um sistema adaptado para o clima brasileiro. E quando ele é utilizado em sequência muitas vezes, se observa a perda da estrutura do solo, a perda da qualidade do solo, comparado a um plantio direto que veremos. Então, o plantio convencional ele deve ser abortado para os produtores, principalmente produtores de hortaliças, e só deve ser realizado, como eu falei anteriormente, em áreas que vão ser desbravadas, que tem uma quantidade muito grande de plantas infestantes, para você fazer essa introdução inicial. O plantio mínimo, né, o reduzido, ele é um entre termos do plantio direto e o plantio convencional, em que ainda há alguma utilização de algum maquinário mais pesado, que seja às vezes necessário, uma aração mais leve, alguma coisa do gênero, mas que já com essa ideia de preservação da estrutura do solo, preservação da matéria orgânica, da cobertura, da palhada. E por fim temos o plantio direto, que tem 3 pilares, né, para serem seguidos, que é o primeiro, a eliminação do revolvimento do solo, então sem operações que vão revolver o solo, que vão alterar toda essa estrutura do solo, como vimos. A formação de cobertura morta, que é imprescindível para a proteção do solo, e a rotação de culturas, que é essa sucessão de culturas, como vimos. Esses são os 3 pilares do plantio direto, que funcionam muito bem para o nosso país e garantem a manutenção e a preservação do solo. Então, as hortaliças, por terem ciclos mais curtos, algumas, é um pouco mais difícil dessa implantação, às vezes é mais fácil o produtor enleirar tudo de novo, passar a grade, o arado, passar a roçadeira, porque às vezes deixam o solo desprotegido por um tempo, sem plantio, mas deve ser evitado. Temos que migrar já para o plantio direto, que é o plantio que vai garantir maiores produtividades. E trabalhar com sistema, com ciclo, como eu comentei na primeira aula, né? A sustentabilidade agrícola, certo? Pessoal, por essa aula é isso, para esse tópico de hoje. Eu gostaria que vocês entrassem na biblioteca do nosso curso, desse módulo, deem uma lida na apostila dessa aula, da erosão do solo também, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Leiam um pouco a apostila, vejam essa aula, revejam se for necessário e entrem no fórum e escrevam dentro da experiência de vocês, se vocês já aplicam alguma dessas técnicas e práticas de manejo do solo, se vocês já viram alguma dessas práticas, se ela é comum, ou se algum erro, né? Não erro não, mas uma prática incorreta do solo que vocês utilizaram recentemente. Então comentem lá. Essa vai ser a atividade dessa aula, tá bom? E nos vemos na próxima aula. Obrigado.